Certo? Bom, quem não me conhece, eu sou neurologista clínica, Thaisa, né? E esse tema sempre nos interessa, porque a neurociência está muito interessada nele, está na moda, né? Meditar agora. E eu vi numa reportagem da Veja que eu não consegui achar, a minha Veja eu joguei, sei lá, levei para o consultório, alguém cortou as filas, e eu não consegui achar online para trazer para vocês, mas teve uma reportagem no segundo semestre do ano passado na Veja que me chamou a atenção, e eu falei, vou começar a tentar meditar. E comecei a ler sobre o assunto, e quando a gente foi dividir os temas, eu quis falar sobre isso para eu estudar mais, né? Estou tentando meditar até hoje, não consegui, já faz uns meses. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui, que é difícil, né? Pelo menos, acho que não só para mim, todo mundo, se alguém aqui já praticou, é bem difícil. Mas os benefícios científicos são, como é que eu digo, inquestionáveis, né? Então, primeiro, eu vou trazer a parte científica do negócio, né, médica. Lógico, passando, não se desespere. Então, existe no National Institutes of Health, a Anvisa dos Estados Unidos, né, Instituto Nacional de Saúde americano, que praticamente domina o mundo aí de coisas de ponta, um braço no site deles, que é o Centro Nacional de Saúde Integrada e Complementar. E lá eles colocam todos os trabalhos sérios em evidência que todos os médicos americanos estão autorizados a usar para tratar os seus pacientes, porque são trabalhos científicos, são feitos de forma duplo cego, né? Um grupo de pacientes faz, outro não, e o pesquisador geralmente não sabe quais são eles. Então, assim, coisas embasadas cientificamente, nada de espiritismo ou budismo ou qualquer outra prática. Então, lá tem muita coisa. Se alguém se interessar pelo tema de forma acadêmica, eu sugiro, né? Mas o que eu peguei interessante de alguns artigos lá e títulos, por exemplo, controle de peso e as saúdes integrativas. Então, lá, meditação e yoga podem ser úteis para perda de peso, né, em pacientes obesos. Então, tem um trabalho grande lá, um trial que está comprovando isso. Desordens de sono e a saúde complementar, né? Então, tem um trial randomizado, controlado, isso aí que a gente fala, qualquer droga para entrar no mercado tem que passar por esses estudos controlados, randomizados, duplos cegos. Então, um grupo de pacientes toma placebo, outro grupo de pacientes toma a suposta droga, isso lógico antes de serem testados em animais, né, várias fases, e o observador, o pesquisador não sabe, né, tem que ser duplo cego, nem o paciente, nem o médico ou o cientista que está fazendo o trabalho sabe quem está tomando o remédio e quem não está, para ele não ficar desviado para colher os resultados. Então, é um trial sério, randomizado de meditação, de atenção focada, esse mindfulness, que é o que está mais na moda atualmente, tem bastante trabalho desse atenção focada. Para insônia crônica, a Sleep é a revista mais importante do mundo em trabalhos de sono, sobre sono, qualquer coisa relacionada a sono, né? Qualquer neurologista especialista em sono geralmente lê Sleep e tudo isso. Né? E ali a mindfulness, que é essa atenção focada, pode ajudar pessoas com colite ulcerativa, que é aquela doença como se fosse uma gastrite do colo, né? Que tem sinais de diarreia, às vezes evacuação com fezes e constipação e diarreia, que tem um quê de autoimune e de emocional sempre, né? O colite ulcerativo. Então são vários, né? Eu coloquei alguns aqui para vocês saberem. Por exemplo, esse que eu destaquei, ele faz um resumo da meditação e a meditação separada da atenção focada na prática clínica, com adolescentes e crianças. Então ele coloca na conclusão adolescentes e crianças e as famílias delas
conseguiram com essa traia de meditação. E eles checavam com câmeras na casa e tudo, se eles estavam fazendo mesmo meditação tantas horas como foi combinado no trabalho, né? Então eles tiveram redução de estresse com a atenção focada em yoga, também a meditação transcendental e outras técnicas. Então eles tiveram diminuição de ansiedade sintomática, depressão e dor, né? Tanto crianças quanto adolescentes que estavam em tratamento psiquiátrico. Também esse binge eating é compulsão alimentar, né? Parece que é bastante evidente, que é bem robusta a evidência que para compulsões alimentares a meditação e o yoga ajudam bastante. A maioria dos médicos americanos já estão sugerindo isso para os pacientes. Então tem várias revisões que eu não vou ficar falando, mas por exemplo, essa aqui eles fizeram estudos, já é uma revista de neurociência, não é uma revista de aplicação clínica, se aumenta o tamanho do cérebro nos meditadores. Geralmente os monges tibetanos são os voluntários, porque o Dalai Lama ele é bem solícito com isso, ele quer que a meditação dos monges tibetanos seja bastante estudada, então ele fornece lá 100, 200 meditadores que têm mais de 10 mil horas de meditação, então grandes meditadores, e aí eles fazem ressonância bem detalhada, é quase que uma histologia do cérebro em média. Então, mostrou que esses 300 praticantes tiveram 8 regiões do cérebro alteradas em sua atividade em relação. Aí eles pegam 300 meditadores, 300 não meditadores e fazem o mesmo trabalho. Então, teve alteração nos circuitos cerebrais principais que cuidam da nossa percepção do mundo, da regulação das emoções, e aí, entre parênteses, está as áreas, né, do símbolo, etc. E na comunicação interhemisférica. Então, eles têm uma melhor atenção, melhor rendimento cognitivo e menor estresse, porque eles controlam as oscilações emocionais do mundo. Tem outros de yoga, etc. E aqui, os trials que estão em andamento, vocês vão ter um monte, eu não pus todos, isso aí tudo eu peguei do PubMed, que são esses estudos duplos cegos que eles estão fazendo para provarem o benefício da meditação. Tem para tudo, né? Para pacientes com distúrbio de memória, transtorno cognitivo leve, ou Alzheimer, que a gente vê muito, e para paciente cardiopata que infartou, parece que diminui a degeneração das artérias, assim. Bom, e o que é meditação? Eis a questão. Como que eles fazem um trabalho sobre meditação, que é uma coisa que não é tão mensurável como uma droga, né? Que você pega um remédio, dá para um paciente, para o outro você dá farinha e vê a diferença entre eles, é muito mais observável, né? Então, o Marcos aqui me emprestou 2 livros, eu até trouxe. Esse eu li quase inteiro, sobre meditação transcendental, né? É um livro antigo, bem conhecido aí de quem conhece a área. Então, nesse livro tem um capítulo que ele fala de vários tipos de meditação. O budismo acho que tem mais de 80. Né? Então, a gente se perde nisso aí, né? Acho que tem que tentar. O que ele sempre fala é assim: você testa todas. Esse livro é bem uma receita para você começar a meditar. Você testa todas, ele geralmente fala durante umas 4 semanas e vê se aquela serve para você. Tem que ter uma disciplina que eu vou te falar, porque ele fala assim: ó, você começa com 10 minutos na primeira semana, passa para 20 na segunda, 1 ou 2 vezes por dia. E aí, depois de 4 semanas fazendo isso, você vai saber se essa meditação é ou não certa para você. Eu, obviamente, fiz com nenhuma, né? Então, meditação da contemplação é a mais fácil. Ele sugere que você pegue um objeto qualquer simples, de preferência um objeto positivo, tipo uma flor, uma coisa bela, né, tranquila, e fique olhando tudo daquela flor, e somente isso, tentando não emitir nenhum pensamento e nenhum julgamento a respeito dela. Obviamente, como o coração bate, o cérebro pensa, você não vai conseguir.
Aí você vai tentar fugir, você tem que perceber que você está divagando sobre as contas, o horário que você acordar e voltar novamente para somente contemplar, por exemplo, uma flor. Né? É uma prática também budista, é uma meditação teoricamente mais fácil para iniciantes. Né? A outra, que também nós ocidentais nos adaptamos bem, eu acho que aqui muita gente pratica, é da contagem de respiração. Ele sugere para contar até 4 e você só prestar atenção na sua respiração. Essa é melhor de olho fechado. Estou fora. Tá bom. E pode sentar na posição que você achar confortável e contar 1, 2, 3, 4, depois de novo, e só prestar atenção no ar entrando e saindo. Você não pode alterar a sua frequência respiratória. Isso é difícil, que essa aí eu tentei fazer. Você começa a ficar ofegante, aí depois você começa a fazer a apneia e tentar não respirar. Você tem que respirar a hora que você tem que respirar e tentar não pensar em nada, somente nisso. A gente devagar. Eu tentei fazer 20 minutos, essa aí bastante. Se eu fiquei só contando a respiração, acho que foi 1. E as outras são mais difíceis. Meditação da bolha. Bom, vocês veem aqui, eu nem pus todas que estão no livro. Opa, perdão. Ele fala que você tem que observar os seus pensamentos como se fosse uma bolha surgindo. Observar o pensamento como se ele não fosse seu. O pensamento vem e vai embora. Eu não consegui fazer isso, porque eu vou no pensamento, né? E ele fala que não, você tem que deixar que ele vá embora. Theravada são yogis indianos que tem várias. Essa é uma de só prestar atenção na sua mão, você deita com a mão na barriga, só presta atenção nela. Lótus é que você vai derivando de um pensamento outro, é uma meditação associativa, como se fosse um lótus de 1000 pétalas. Mantra é aquela que você pode fazer geralmente um Om, né, que é um ruído cósmico, eles falam, ou qualquer outro. Essa do quem sou eu, ou meditação de movimento, por exemplo, yoga, considerado uma, ou tem outras descritas no livro. Mas então, e aí? O que é meditação? Para um cientista, assim, como é que faz? Como é que a gente vai pegar um tanto de paciente, para meditar, um monte de paciente, ver o efeito médico disso? Né? São práticas milenares. Então, tem um trabalho de um pessoal da Unifesp em São Paulo. Lá tem uma corrente de medicina holística. Ai, gente, eu estou cansada. Eu vou ter uma medicina holística bem grande. E esse trabalho é de 2004 e foi muito citado no mundo inteiro. Porque eles tentaram fazer um trabalho de meditação em grávidas, o Cardoso é um professor lá da ginecologia, e aí eles se pararam assim, tá, nós vamos fazer um trabalho de meditação em grávidas, mas como? Meditar o quê? Que jeito? Como é que é? Então, eles fizeram uma definição operacional, é um trabalho de 3 páginas, só definindo o que é para eles meditar, que eu acho que é um bom guia para a gente. Então, ele fala assim, que primeiro você tem que usar uma técnica específica muito bem definida, você escolhe uma, por exemplo, contagem de respiração. Segundo, tem que ter relaxamento muscular, mas você tem que estar alerta, né? O relaxamento muscular, mas não é dormir, você tem que estar alerta e relaxado, uma vigília relaxada. Depois, relaxamento da lógica, que é o que eles chamam de você não se envolver no encadeamento de pensamentos. Deve ser necessariamente um estado autoinduzido, você fez aquilo que você quis, não é nenhuma droga, nada que causou isso. E você tem que sempre utilizar um artifício de autofocalização que eles falam que é âncora, que seria o Om, ou a prestar atenção na respiração, ou na bolha de pensamento, ou imaginar o lótus de 1000 pétalas. Então você tem que sempre utilizar uma âncora para relaxar da lógica. E aí, meditar para eles, isso foi bem aceito pela comunidade científica, é isso aí. Você consegue relaxar da lógica, aí você vai pensar e você focaliza na âncora.
publicados no mundo em 2005, eles publicaram em 2004, está um grupo brasileiro lá em São Paulo. Tem um neurologista da AME e um psiquiatra também da AME São Paulo que participa dos trabalhos. Aí, mais recente, um trabalho que saiu na Scientific American, que é uma revista tipo assim, a Nature, de alto impacto, mas não é só para médicos, tem uma linguagem tranquila. A mente de quem medita, práticas contemplativas existentes há milhares de anos, trazem benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Então, eles provaram algumas coisas e citaram alguns trabalhos. Então, são esses 3 cientistas. Esse Mathieu aí, é um francês, que ele fez biologia celular, era um cientista e resolveu virar monge budista. Ele é um monge budista, um grande meditador. Ele é o pesquisador e ele foi pesquisar. E os outros 2 são neurocientistas que mexem com práticas contemplativas, né? Então, esse trabalho eu também achei legal, assim, porque para eles, eu acho que simplifica, existem basicamente 3 tipos de meditação hoje para a comunidade científica que são mais fáceis, mais mensuráveis, ao invés daquele tanto que é o pessoal oriental. Então, primeiro é a atenção focada, que seria essa, por exemplo, de contar a respiração. Você foca a sua atenção numa âncora e você fica com a atenção focada naquilo lá e quando você tentar pensar, você volta a sua atenção para aquele foco. A outra mindfulness, que atenção focada, não. É isso mesmo. A mindfulness, que é a atenção plena, que é você prestar atenção. A mindfulness é mais fácil, está na moda, porque você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora. Por exemplo, vocês estão aqui, vocês podem. Aqui é difícil, mas se você está lavando louça, você vai tentar prestar toda a atenção do mundo em lavar a louça, tentando ter uma postura não julgadora sobre isso, tentando não pensar. Você vai lavar a louça, você vai sentir a água no dedo, a bucha, o sabão, a sujeira, e você vai só focar aqui. Essa é a definição desse mindfulness ou atenção plena, que tem vários trabalhos andamento. Então, você pode fazer indo ao trabalho, lavando louça, tomando banho. E a meditação da compaixão e do amor, gentileza, né? Que seria você emitir vibrações de amor e gentileza em direção a alguém específico ou à humanidade. Você pensar em amor, em gentileza, em compaixão, né? Que é bem uma prática budista bem evidente. Então aqui eles colocam as áreas cerebrais que estão envolvidas. Eles fizeram eletroencefalograma e ressonância funcional em mais de 100 monges, grandes meditadores, que esse Dalai Lama ajudou, entrou no meio, né? E ficou provado o seguinte, porque a neurociência do negócio é complicado. Nós temos uma área no cérebro pré-frontal alta, que seria a área que controla melhor as nossas emoções, a qual controla o nosso animal interno, as nossas reações impensadas, a nossa raiva, a nossa agressividade. E quando você consegue meditar em qualquer uma dessas, essa área fica muito ativada e fica desativada numa outra área que eles chamam de default, que é a aura dos automatismos intensamente aprendidos, aquele sentimento de reagir, né? E também a área do medo, que é a amígdala e ínsula, áreas aqui atrás do cérebro, estão claramente ligadas à sensação de medo, ansiedade e tristeza. Então há uma desativação e uma ativação do córtex superior, área orbital ou frontal. Né? Em todas, aqui ele descreve na atenção focada, mas em todas elas depois ele fala. Então aqui é o Mathieu, como foi feito o estudo, esse é um dos escritores do trabalho, e também eles mostraram que a substância cinzenta do cérebro, que é onde tem o neurônio, né, onde está a parte mais importante do cérebro, fica mais grossa nos grandes meditadores depois de 8 semanas de meditação com atenção focada.
conseguiram medir a espessura cerebral de controles que não eram grandes meditadores, meditaram direitinho. Tá? Então, parece, tem uma cientista que eles citam aí, canadense, ela se chama Sarah, ela tem feito esse trabalho com pacientes com transtorno cognitivo leve ou até com Alzheimer, e ela tem escrito alguns trabalhos parecendo que a atrofia cerebral do envelhecimento que todos teremos, né? A gente olha uma tomografia de um paciente jovem e de um de 60 anos, tem alguns aqui já de 60 anos ou mais, o cérebro é menor da pessoa de 60 anos comparado com uma pessoa do mesmo sexo de 20 anos. Isso é normal no envelhecimento. Parece que as práticas meditativas protegem bem disso. Não, acontece um envelhecimento, mas não como é o natural. Então, e aqui eu pus para a parte científica terminando. Então, perguntaram ao Buda: o que você ganhou com a meditação? Ele disse: nada, mas deixe-me dizer o que perdi com ela: ansiedade, raiva, depressão, insegurança, medo da velhice e da morte. É uma frase bem conhecida. Bom, então, definindo mais ou menos esses 3 tipos de meditação que são as mais praticadas no Ocidente, que é o que a gente dá conta, eu acho que na nossa cultura: atenção focada, atenção plena e a da compaixão. A gente faz isso na casa espírita? O que a gente fez por Zé Sadi antes de eu... Não é? Vocês têm algum preconceito com isso? Na época do Kardec, 1856, etc., não existia essa palavra de meditação. Na verdade, não existia o Oriente, né? O que existia era a Europa. O resto era resto. Tem algumas passagens do Livro dos Espíritos do Evangelho que hoje eu acho que seriam consideradas até racistas, quando ele fala dos selvagens, né? Vocês se lembram dos selvagens? Ele fala: um selvagem não poderia. Então, porque era a cultura da época, né? Civilizações selvagens não eram vistas como civilizações que teriam uma evolução moral, né? Com que poderiam ter. E os orientais não eram europeus, e meditação não existia. Existem na revista, eu tenho até trouxe um artigo da revista Espírita, de 9 anos depois que ele codificou o Evangelho, que ele fala das práticas contemplativas do Oriente. E ele chama basicamente de dupla vista, que tem bastante coisa no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos. Então o nome era outro, mas existia. E Kardec conhecia, mas não chegou a estudar tanto, porque o oriental era bem separado. Mas vocês não acham que a vibração... A vibração que às vezes a gente faz, por exemplo, no final de alguma reunião, os nomes que estão no caderno, encarnados e desencarnados, seria uma meditação da compaixão, do amor e gentileza? Eu acho que né? Da atenção focada, eu não fiz com ele ainda, mas eu conheço um pouco da prática, né? E li. Quando um médium, deve ter alguns aqui, vai, por exemplo, se preparar para uma reunião mediúnica, o que lhe é dito que ele tem que fazer? Concentra. Concentrar no quê? Ou no mentor, não é ou no Jesus, mas concentrar. Esquece o mundo lá fora, não é assim? Alguém? O que vocês acham? É uma atenção focada? Então eu acho que assim, a gente não chama isso de meditar, a gente chama de prece, ou de concentrar, ou de emitir boas vibrações. Né? Um
eu acho que a atividade cerebral comprovada pela ciência, a gente está tendo, porque todo mundo aqui que faz isso já deve ter sentido os benefícios de como faz bem, né? A atenção plena, eu acho que mesmo na prática mediúnica, a gente não, assim, o mindfulness descrito pelos budistas não, mas você é orientado a ficar muito atento à comunicação, ao seu corpo, etc. Né? Bom, aí, então eu acho assim, que a gente pode praticar a meditação nos moldes orientais, mas que também a gente pode praticar a vibração, principalmente da compaixão ou contemplação de Deus, que Kardec cita, depois eu vou mostrar para vocês, tem algumas comunicações mediúnicas, como uma forma de meditar, né, que nos trará benefício. Por que devemos meditar? Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque faz bem? Para controlar a ansiedade? Eu vou dar uma volta enorme para a gente responder esse seu slide longo, mas não tem muito slide. Então, depois eu vi umas palestras que eu vou passar para vocês, as referências que eu vi, isso tudo que eu estou trazendo aqui, que eu achei legal. Eu fui pensando de estudos. Franz Kafka, né? É um filósofo, Kafka tcheco. Ele era escrachado e creio que é ateu. E num dos livros desses, os 28 desaforismos de Kafka, chama de desaforismo, que eram os desaforos mesmo, eram 28 contos horrorosos. Num deles ele pôs, nós fomos expulsos do paraíso por impaciência e não voltamos a ele por preguiça. Eu achei isso bem pertinente para meditarmos a respeito, né? Por quê? Bom, Platão descreveu o famoso mito da caverna, né? Que para Platão, e eu acho que até hoje ele é bem antes de Cristo, é a forma como a gente vive. Quem tem alguém da psicologia que deve conhecer. Então, eu trouxe uma historinha do Piteco, que é mais fácil, mas o mito da caverna, tinham 3 sábios no fundo de uma caverna, na verdade, embaixo da terra, que tinha uma fogueira atrás deles, que eles não viam, tinha uma parede alta, depois uma fogueira. Quem é psicólogo depois me corrige se eu falar, e alguém ficava projetando marionetes na parede da caverna. Eles nasceram ali acorrentados naquele caverna, e o mundo para eles era aquelas projeções naquela parede. E eles ficavam lá olhando aquelas projeções na parede. Aí passava uma diferente, e eles discutiam entre eles, que olha, aparecia homem, e faziam uma ciência a respeito daquilo, como está aqui, né? Eles, porque passou o Piteco, depois passa outro bicho, eles, essa é melhor, né? E ficavam estudando, e aquele era o mundo para eles. Projeções de uma caverna escura de uma fogueira, não era nem do sol, né? E aí Platão diz que, de repente, um dos, aí aqui na história, o Piteco vai lá e fala para eles, não, é importante saber o que vocês estão fazendo. Eles falam, não, nós estamos contemplando a vida está bem ali, né, na caverna, porque eram 3 velhos sábios. Aí um deles consegue fugir da caverna, vê que não é nada daquilo, e quando eles saem, veem a luz, o sol, eles não conseguem enxergar direito, e eles não entendem por muito tempo o mundo real e a luz real do sol, que é tido como a luz da filosofia por Platão. E no fim, aqui na história os 3 se acostumam lá, um que consegue fugir, né, Platão fica em dúvida e acaba não pensando se ele vai chamar os amigos ou não, porque eles não iam acreditar nele. Se ele virasse e falasse assim, vamos lá, eu solto vocês, o mundo é lá fora, eles iam falar, você está louco, e talvez iam querer matá-lo. Essa é a história do Platão. Então, o que a gente precisa é sair da caverna do nosso cérebro, que vê o mundo
de uma forma só dele, mas incompleta, né? Todas as correntes psicológicas modernas e passadas têm esse mito da representação. O que é representação? É você ver o mundo do seu jeito. Não é o que o mundo não é o que o mundo vê, é o que você vê, né? Que estaria o mito da caverna. Nesse ponto, eu gostei de ver numa palestra assim, que eles falam que tiveram 3 cientistas no mundo até hoje que acabaram com a arrogância humana, né? Primeiro foi Galileu Galilei, que tem até uma música espírita em homenagem a ele, né? Porque todo mundo achava que o mundo era uma almôndega, né? Que tudo estava em volta. E aí Galileu falou, não, você não está no centro do universo, né? Com muito custo, isso foi provado ser verdade. O segundo seria que o homem fala, bom, tá, eu não estou no centro do universo, mas eu sou a imagem e semelhança de Deus. Aí veio Darwin, né, falou, não, sinto muito, mas você é só um macaco que desceu da árvore, você não é a imagem e semelhança de Deus, você é um animal um pouquinho melhor evoluído. Tá, mas então eu sei quem sou. Aí vem Freud. Não, sinto me informar. Você não sabe o que você é. Você é o que você não pensa. O que você pensa que você é o que seu pai, sua mãe queriam que você fosse, outras pessoas. Você é o seu ego, que é a ponta do iceberg que a gente já viu aqui várias vezes. Então, é difícil isso, você sair do seu mundinho pequeno ego e enxergar o seu verdadeiro eu. A representação psicológica, ela assim, no começo eles diziam que assim, você viu um mundo diferente. Depois veio as psicologias translacionais que disseram assim, não é só você que vê, você faz um mundo diferente, você joga joguinhos na vida e você faz acontecer. Então, você pensa que homem não presta, coitadinho de mim, eu sou um azarado. Então, vai mesmo, você só vai encontrar homem que não presta e você vai ser um coitadinho azarado, porque o que isso a gente vê na física quântica, o que existe no mundo é o que você informa, é o conhecimento que você aprende do mundo. Né? A matéria, na verdade, que não é matéria, é energia, que na verdade é um vazio, porque o átomo é um buraco. Então é o que a gente informa daqui. Então você informa que você é um coitadinho, você vai ser. Mas você não só informa isso momentaneamente. Piaget, que estudou muitas crianças, colocou que a criança ela tem um lugar que ela quer chegar, né? Ela tem um concreto. Então ela vai tentar chegar naquilo, fazendo projeções do que ela quer ser ou que ela é para chegar naquilo. Então a ação é o verdadeiro motor do homem. Você está sempre agindo para chegar num ponto que você acha que é bom para você chegar. Mas você está na caverna, né? Você está olhando a sombra, preso, acorrentado. Então a gente precisa entender melhor quem a gente é, para onde a gente tem que ir. E as práticas contemplativas parece que são uma das ferramentas e por isso trazem bem-estar. Jean-Paul Sartre, que é ateu, né, ele disse, uma frase famosa, eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas eu sou 100% responsável por aquilo que eu fizer com o que fizeram de mim. Então, assim, você até aqui pode ser que criação, pais, dificuldades e tal, mas daqui para frente você é responsável, você é o senhor do seu destino, né? E a gente tomar as rédeas disso é difícil. E não é o automático. O automático é logo temporal, amígdala, lá aquelas áreas para trás agirem, você ficar nos comportamentos aprendidos por milênios, né? Jung falava, né, que a gente somos o universo.
gente não é uma pessoa, somos várias pessoas, só nessa vida temos várias máscaras com as quais a gente se apresenta para o mundo e temos várias vidas, né? Nós somos espíritas, sabemos disso. Então vocês imaginam a bagunça que é o teu verdadeiro eu, que é o tal do fundo do aspecto. E a gente vive a maior parte da vida sem ter contato com isso, né? Então, Jung fala, somente aquilo que realmente somos pode nos curar. Então, é o autoconhecimento, né? Tão colocado por São Agostinho naquela questão do Livro dos Espíritos. E por último, Jung diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E a gente passa, às vezes, algumas vidas só no sonho, né? Então, a meditação é sim boa para a saúde, tá? Mas provado isso está sendo prescrito. Para longevidade, parece que melhora memória. Mas o contato com o divino e encontrar a nossa essência divina, que é Deus, né? Nós somos feitos a partir de uma centelha divina. Deus está em nós. A primeira questão do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, né? Ele não é uma pessoa humanoide. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, né? Kardec já pergunta o que é Deus, né? A gente ainda personifica, porque para a gente é difícil, mas Jesus falou isso, está em várias passagens, que Deus está em nós. Só que a gente precisa entrar em contato, né? No Espiritismo, a meditação, no Livro dos Espíritos e no Evangelho, nunca foi claramente encorajada. Mas eu creio que também, porque naquela época, meditação não era uma prática amplamente conhecida e estudada. Kardec acho que não teve nem tempo, porque tinha várias outras coisas para ele fazer. Mas ele deixou para a gente as frases de que a fila anda, né? A gente não vai ficar atado como, por exemplo, algumas pessoas ficam atadas a leis mosaicas do Velho Testamento, que estão, não é mais o que a gente vive hoje. Mas o Kardec nunca condenou práticas contemplativas, isso não encontrei nas minhas pesquisas, mas também me estimulou. Mas ele diz, né? A doutrina é progressiva, pelo fato de ela não se embalar com sonhos realizáveis, não se segue que se mobilize no presente. Apanhada não só nas leis da natureza, não pode variar mais do que essas leis. Mas se uma nova lei foi descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei. Não lhe cabe fechar a porta nem o progresso, sob pena de se suicidar, assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Está nas obras póstumas, né? E caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Na Gênesis. Então, a comunidade científica está trazendo os benefícios para a alma da meditação, né? No final daquele trabalho que eu coloquei, de um monge budista e 2 cientistas, eles colocam que nada, isso é um benefício para a humanidade. Porque as pessoas ficam mais... A compaixão e o amor são aprendidos. São práticas que devem ser treinadas. Então, a
meditação, ele fala principalmente da meditação da compaixão, ela traz um benefício para a humanidade. No site da Federação Espírita da Bahia, eu encontrei bastante coisa sobre meditação no centro espírita. Lá eles defendem. Mas não são todas as federações que defendem dessa forma tão explícita, mas também não se opõem, né? Mas não no centro espírita, né? No centro, orientar a prática, eu achei mais aí. Então eles colocam que é um ato de introspecção. Então, uma outra alternativa, qual seria a primeira alternativa para o caminho para a transcendência nesse artigo? O autoconhecimento, como colocou Santo Agostinho, a caridade, né? A prece seria uma contemplação de Deus, eles colocam, né? Você tentar se conectar com Deus através da prece, que nem sempre é editar, porque você pode pensar durante a prece, ter um pensamento lógico. Isso, por definição, se tem um pensamento lógico, você não está meditando, né? Então, prece e meditação não é a mesma coisa se você está pensando logicamente. Então, eles falam que é um ato de introspecção que ajuda no conhecimento a si mesmo e que a caridade e o amor podem ser treinados através de práticas contemplativas lá também. No Livro dos Espíritos, eu já tinha colocado a questão sobre a dupla vista e sonambulismo. Ele coloca que a dupla vista seria a vista da alma, um momento de libertação do espírito. E é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. No resumo teórico do Livro dos Espíritos, na questão 455, que fala sobre o êxtase, ele coloca o que é o êxtase, que aqui é como o êxtase dos meditadores orientais, eu acho. Então, é um desusado fulgor e inebria uma pessoa, e harmonias que na terra desconhecem, indefinível bem-estar o invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. O êxtase da meditação, que é muito bem descrito por meditadores experientes. Alguém viu aquele livro Comer, Rezar e Amar? Que ela vai aprender a meditar como é que chama? Uma casa de oração na Índia, eu esqueci o nome disso. Enfim, ela consegue, depois de anos, né, ela consegue alcançar um êxtase e descreve muito bem isso. Eu acho que é o contato com o divino, né, dentro da gente. Então, Kardec coloca bastante coisa a respeito disso nessa questão, o sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser material, nosso verdadeiro eu. Né? Seria o contato com o self de Jung, né, com o inconsciente e o inconsciente coletivo. Nesse livro do Divaldo, pelo espírito Victor Hugo, Suprema Expiação, é um romance, mas ele fala sobre meditação, que oferece um ensejo para o desnudamento íntimo, com a resultante compreensão das ocorrências que passam, muitas vezes em tropel vertiginoso e infeliz. Esse tropel, muitos livros de meditação falam que a gente tem que controlar o cavalo desgovernado que é a nossa mente. Né, que o pensamento vai encadeando um atrás do outro, e você, com a meditação, tentar controlar isso. Então, ele coloca, quando você tiver infortúnios, para tentar meditar. Nesse livro, Impermanência e Imortalidade, tem várias passagens. Tá dando para eu ler aqui, esqueci o nome. É do Camilo Pomeirinho, que é do Divaldo, sobre meditação. Aqui ele ensina a meditar mesmo. É uma comunicação mediúnica feita pelo Divaldo, que tem receitinha, tá? De meditação em algumas passagens, e em outras ele fala mais assim, com prece, conexão com Deus, etc. Tá?
Então, Leon Denis, né, naquele livro dele, eu me esqueci, do Contato com o Divino, uma coisa assim, ele fala bastante de práticas contemplativas, contemplar a natureza, né, o bem que isso traz, a felicidade que isso traz. O Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Então ele era bem defensor da contemplação, de uma meditação de contemplação. Vocês já leram no livro dele, ele falava bem de contemplar a natureza, o sol, como isso trazia, contemplar o belo, traria a felicidade. Então, está quase terminando. Eu achei interessante trazer essa passagem inteira, porque a Joana de Ângeles dá uma boa resumida no que a gente conversou aqui hoje sobre meditação. Então, nesse livro, Alegria de Viver, né? Capítulo 16, Necessidade da Meditação. A meditação é recurso valioso para uma existência sadia e tranquila. Através dela, o homem adquire conhecimento de si mesmo, penetrando na sua realidade íntima e descobrindo inexauríveis recursos que nele jazem inexplorados. Meditar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias e ansiedades, liberando sentimentos que encarceram o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Eu consegui meditar um pouco nesses meses, bem pouco, mas eu posso dizer para vocês que depois, Marco, você medita, Marco? É muito bom depois. Quem aqui tem o costume de fazer alguma prática contemplativa? Dá uma paz depois, né? Interessante isso que ela coloca aí. Então, as compressões e excitações do mundo agitado e competitivo, bem como as insatisfações e rebeldias íntimas, geram um campo de conflito na personalidade, que termina por enfermar o indivíduo que se sente desabrigado. Eu acho que aqui estão as causas da maioria das doenças. Né? A meditação enseja a terapia de refazimento, conduzindo aos valores realmente legítimos pelos quais deve lutar. Não se faz necessária uma alienação da sociedade, tampouco a busca de formas ou práticas místicas. Acho que aqui é interessante para nós espíritas, né? Ou a imposição de novos hábitos em substituição dos anteriores para adquirir-se um estado de paz decorrente da meditação. Algumas instruções singelas são úteis para quem deseja renovar as energias, reoxigenar as células da alma e vigorar as disposições otimistas para a ação do progresso espiritual. A respiração calma, o ritmo tranquilo e profundo é fator preponderante para o exercício da meditação. Logo após o relaxamento dos músculos, eliminando os pontos de tensão dos espaços físicos e mentais, mediante a expulsão da ansiedade e da falta de confiança. Em seguida, manter-se sereno, imóvel quando possível, fixando a mente em algo belo, superior e dinâmico, qual o ideal de felicidade, além dos limites e das impressões objetivas. Então, aqui ela dá uma receitinha de uma prática contemplativa do belo, né, ou de uma meditação da compaixão. Tá? Esse esforço torna-se uma valiosa tentativa de compreender a vida, descobrir o significado da existência, da natureza humana e da própria mente. Por esse processo, há uma identificação entre a criatura e o Criador, compreendendo-se então que se é, quem se é, por que e para que se vive. Não é momento de interrogações do intelecto, o da meditação é de silêncio. Não se trata de fugir da realidade objetiva, mas de superá-la. Então eu acho que talvez existe algum preconceito com isso, né? Com o retiro monástico ou a saída da ação da caridade, que é uma coisa que nós prezamos tanto, né? Não. Né? As duas coisas têm que andar junto. A reforma íntima, a caridade e o contato com Deus tem que andar junto com essas práticas, se você optar por fazer isso, né? Não se persegue um alvo à frente, antes se harmoniza no todo.
Não se aplicam métodos complexos ou conceitos racionais, porém, se anula a ação do pensamento para sentir, viver e tornar-se luz. Isso aqui deve ser o êxtase, né? Que descreve que assim, você não sente nem mais o seu corpo, você só sente o seu eu. O indivíduo, na sua totalidade, medita, realiza-se, libera-se da matéria, penetrando na faixa do mundo extrafísico. Os pensamentos e sentimentos inicialmente serão parte da meditação, até o momento em que já não lhe seja necessário pensar ou aspirar, mas apenas ser. Acho que esse é o objetivo, né? Eu não consegui, não. Estou poucas horas ainda, tem uns monges de 10.000 horas que devem. Habitua-te à meditação após as fadigas. Poucos minutos ao dia, reserva a meditação, a paz que renova para outros embates. Terminado o teu refazimento, ora e agradece a Deus a atenção da vida, permanecendo disposto para a conquista dos degraus de ascensão que deve galgar com otimismo e vigor. Faça um pouco de silêncio interior. Escute as harmonias da criação e voe rumo das estrelas. Abandone os ruídos perturbadores e penetre-se de quietude, acelerando ansiedades e aflições. Deixe-se arrastar pelas vibrações de paz, silenciando a algazarra, o pandemônio interno. É o tal do cavalo desgovernado, que é o nosso pensamento. Né? Não me basta deixar de falar. Equilibre as ondas mentais e ouça a música da natureza. O silêncio é fonte geradora de energias saudáveis. Ele irriga o coração e fomenta a esperança, dulcifica os sentimentos atormentados, penetra as fibras íntimas da emoção. Em silêncio, não pense em nada, não fuja de nada. Quieto, em sintonia com o divino pensamento, torna-se vibração de amor a fim de suportar os ruídos que aturdem as criaturas, quando retorne aos labores comuns. Nada lhe perturbe o silêncio do coração. O silêncio é dínamo de força e juventude naquele que o preserva no comportamento. Há vibrações de harmonia em toda parte, aguardando que nas atitudes do silêncio profundo facultem as sintonias com elas. Então, aqui acho que é uma coisa tão aí, né? Essas vibrações tranquilas e de harmonia, a gente que precisa entrar nessa sintonia, e ela coloca aqui que é através do silêncio, da meditação. Permaneça em silêncio por alguns momentos todos os dias. O silêncio o ajudará na aquisição da paz. Então, assim, né, deu uma boa resumida. O que vocês acham? De meditação, né? Meditação. Alguém tem dúvida disso? Não. Meditação, necessidade da meditação. No caso, acho que ela descreve uma prática mais contemplativa. Bom, então, como é a receita? Né, o modus operandi. Tem aplicativos de celular para meditar. Eu baixei esse, muito bom. Foi desenvolvido por um que se chama Sunlight Meditation, está na Apple Store e na Play. Desenvolvido pela neurocientistas do MIT, Massachusetts Institute of Technology, e da Harvard. Dois gigantes americanos de tecnologia e pesquisa em neurociência. Então, eles desenvolveram esse aplicativo que é gratuito, que dá uma aulinha lá rápida, como é meditar, mas você medita do jeito que você quiser, e ele marca o tempo e ele fica te lembrando. O meu tem sempre um vermelhinho, porque eu não meditei a hora que eu tinha que meditar, geralmente. Você se propõe, não, vou fazer 10 minutos, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, e vai aumentando o tempo. Eles vendem um Neuroboot, e aí já é vendido, mas me parece que é preço de custo, que é um fone que capta ondas cerebrais e te manda um aviso se você entrar em êxtase para você voltar. E te coloca, enquanto você entrou no teta, que é um teta repetido, seria, já está bem descrito isso, é uma onda eletroencefalográfica que os grandes meditadores conseguem alcançar quando eles realmente estão só concentrados na âncora e não pensando, que aí ativam só aquelas áreas frontais. Existe um ritmo teta temporal bem típico, lento. E esse fone capta isso e manda para o seu celular quantas vezes você entrou
2, se você entrar em êxtase, depois de um tempo ele te avisa, porque no Livro dos Espíritos o Kardec coloca, né, que o êxtase é perigoso, que alguns médiums não corriam o risco de não querer retornar, né, à vida de tão ditoso que é aquele estado. Então eu sugiro esse, mas existem outros, vocês olhem aí nas lojinhas, né? E ele avisa, você põe lá, todo dia. Esse aí, quando você medita, aí você clica numa planta, aí cresce uma folhinha. Aí cada vez que você medita, vai crescendo uma flor da planta, tá? E eu queria citar aqui 2 fontes que eu usei, porque eu usei muito, eu peguei bastante coisa deles. E para que vocês também tenham disponibilidade de consultar, as pessoas que entendem bastante disso. Esse site, Meditação no Espiritismo, é desse gaúcho, Luiz Otávio Stedley, que ele fez um grande apanhado de todas as citações que eu coloquei aqui. Eu não fiquei lendo, né, gente? Livro dos Espíritos, tudo, para achar, não tive tempo. Ele estava tudo pronto lá. No site dele, lógico que eu consultei algumas coisas, mas ele tinha tudo lá. Ele tem tudo. Ele tem vários livros mediúnicos. Esse da Joana de Ângeles, esse texto eu achei lá. Ele coloca o médium, o autor espiritual e todos as passagens ou livros daquele autor, por exemplo, aquele do Victor Hugo, que tem a ver com meditação. E tem uma receitinha também de meditação no site. Então, se puser no Google Meditação no Espiritismo, acha o site dele. Eu mandei um e-mail para ele me respondeu. Ele falou que vai querer ver a palestra, eu vou mandar para ele. Ele me autorizou a usar e tudo, uma pessoa tranquila. Ele medita, ele faz yoga, né? Ele é um praticante de yoga. E esse professor da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, professor Francisco Fialho, que ele é engenheiro, esse eu não consegui contato, eu mandei e-mail, mas não tive resposta. Ele é engenheiro eletrônico e psicólogo, e ele faz ele é professor só, na Federal lá, em engenharia do conhecimento, mídias do conhecimento, ecoergonomia, gestão do conhecimento e ergonomia cognitiva. Eu, assim, não sei direito que área do conhecimento mas me parece que é uma área da psicologia que mexe com o conhecimento, né? E ele tem uma palestra no YouTube, Kardec, Meditação e Espiritismo, que saiu nesse dia aí, 25 de fevereiro, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. É um canal, sai ao vivo as palestras, mas ficam gravadas lá. Muito boa a palestra. De 1 hora e pouco, que eu também usei bastante ideias dele aqui para desenvolver o tema, tá? Então, é isso. Perguntas? Alguém discorda do que a gente